Oiê, tudo bem com você? Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma coisa muito pesada, muito ruim, muito feia, muito horrível de se falar. Mas, como tudo nessa vida, a gente precisa falar de coisas difíceis e sim trazer aprendizados para nós. Essa semana saiu a notícia de um pervertido médico estuprando uma mulher em trabalho de parto. Olha só até onde a nossa humanidade está chegando. E hoje eu tava vendo uma análise do Ricardo Ventura. Pra quem não conhece, ele tem um canal chamado Não Minta Pra Mim, porque ele é um analista de linguagem silenciosa, todas as áreas da linguagem silenciosa. E ele tava falando sobre talvez esse rapaz ele ser um psicopata. A psicopatia que a pessoa nasce com ela, né? Não é uma coisa causada. E a pulsão dele pode ter ido para esse lado sexual, né? Ou ele pode ter desenvolvido TOC, né? Que é um transtorno obsessivo compulsivo relacionado a isso, que normalmente se inicia com a pornografia. E aí eu pensei, nossa, interessante, né? É tão importante falar sobre isso, porque se isso afeta milhares de pessoas no mundo, tanto homens quanto mulheres, e não afeta só a pessoa, né? Acaba afetando todo mundo que está ao seu redor, em nível social, em nível amoroso, e né, a gente vê que se chega ao ponto da pessoa fazer o que um cara desse fez, né? Que não é uma certeza, né? Mas é uma possibilidade. Aí eu falei, acho que eu vou falar sobre isso. Ontem lá no Instagram eu postei um vídeo. Pra quem não me segue no Instagram, vai lá. Tô começando do zero de novo. Perdi um enorme, ui, coitado. Tinha quase 3.000 pessoas. Perdi o meu outro Instagram. Tô lá, começando do zero. Eu postei um vídeo relato sobre situações de abuso. E tá lá, pra quem quiser ver. Eu acho que é importante falar sobre isso. Eu acho que já deu de tabu. A gente precisa falar, porque isso precisa estar cada vez mais na boca do povo, para as pessoas se protegerem, para as mulheres tomarem cuidado, né? E para as mulheres que já sofreram a mesma coisa, entenderem que elas não estão sozinhas e que elas precisam buscar ajuda. Na hora, né, que acontece e depois, porque fica um gatilho ali, fica uma dor. E se a pessoa é engatilhada por esses assuntos, é porque tem dor ali que precisa ser tratada. Mas eu decidi vir aqui falar com vocês sobre pornografia. É um assunto que costuma ser um tabu, mas todo tabu precisa ser falado, porque só é tabu porque causa alguma coisa ruim na vida das pessoas, né? Pra quem não sabe, tô fazendo uma pós em neuropsicologia, e a pornografia ela tem tudo a ver com o que acontece no cérebro em relação a comportamento, a personalidade, cognição. E eu ouvindo lá o Ricardo falando, eu pensei, que legal, interessante, vamos falar sobre isso. Não é legal, né? Mas vocês entenderam, né? O assunto é legal. Bom, vamos falar sobre cérebro então, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele tá sempre fazendo de tudo para que a gente não tenha muito esforço, para que ele não tenha muito esforço. Tem um lugarzinho no nosso cérebro que é responsável pela recompensa. Não é que dá um presentinho, é tipo assim, eu tenho um gatilho, que talvez seja solidão, que talvez seja tristeza, que talvez seja cansaço, né? Esse é um gatilho que a gente pode ter. E eu preciso percorrer um caminho para que esse meu gatilho, para que essa minha dor seja satisfeita. E para ela ser satisfeita, a minha satisfação é o prazer, que é a minha recompensa. Então a gente está sempre trabalhando todo o nosso funcionamento, toda a nossa tomada de decisão na vida, tem muito a ver com a recompensa que a gente vai conseguir no final. Então, assim, nosso cérebro, quando nós repetimos uma ação prazerosa, que no final é prazerosa para nós, repetidas vezes, eu vou lá, toda vez que eu tô cansado ou chateada, eu vou lá e como um doce, e a minha recompensa é o prazer que aquele doce me proporciona. E isso se repete todas as vezes que eu estou chateada ou cansada. Então, eu faço essa repetição de atitude
O meu cérebro, ele constrói um caminho neural. E a gente pode pensar assim, o caminho neural é literalmente o caminho do ponto A, que é o gatilho, que é a dor, o desejo, né, de satisfazer essa dor. Eu percorro esse caminho até o ponto B, que é a recompensa, que é o prazer, que é o alívio, né, que tem muito a ver com dopamina, né? A produção de dopamina que tem a ver com, que é muito relacionada com esse adiantamento de satisfação, né? De recompensa. E aí, esses caminhos neurais, eles são muito fortes. Eles também são chamados de hábito. Para nós, né? Aqui, falando na uma linguagem mais próxima de nós, caminhos neurais são hábitos. E quando eles são caminhos neurais que geram muito prazer como recompensa, são hábitos muito difíceis de quebrar. E daí a gente já tira a importância do hábito, né? Aí tem vários livros de coaches e tal. É exatamente isso. O nosso corpo busca uma recompensa. Existem recompensas que são satisfeitas assim, né? A gente alcança essa recompensa assim. E isso a gente consegue como? Com doce, com comida, com pornografia. Todo vício é um caminho neural muito bem estruturado. Então existe uma estrutura que foi formada por causa de uma repetição, de uma necessidade de alcançar uma recompensa, que é o prazer e a satisfação daquilo, que é muito difícil de quebrar. E aí, quando a gente... Eita, pega, caiu tudo aqui. E aí a gente vai e entra no assunto que é a pornografia. A pornografia talvez alguém comece a consumir por... quero me divertir, vou lá ver, perder meu tempo, passar um tempinho ali assistindo aquilo, beleza. Aí alguém pode estar falando assim, eu não sou viciado em pornografia, eu só faço, né, por diversão. Beleza. Mas quem é viciado, a coisa é muito complicada. Porque, como eu disse, esse caminho neural ele é bem estruturado, porque é uma recompensa muito rápida. Então a pessoa, ela começa a fazer isso por diversão, né? Por imaturidade, tô ali, é uma forma de conseguir prazer de uma forma muito mais rápida. E vai repetindo. Todas as vezes que vem o gatilho, que é, como eu disse pra vocês, cansaço, desânimo, tédio ou tristeza. Ou, sei lá, simplesmente o desejo de satisfazer essa dor, ele vai buscar isso que o satisfaz, que o faz se distrair, que o diverte, né? Porque a pornografia, ela não vem só de, estou assistindo uma coisinha ali, duas pessoas fazendo sexo. Não, a pessoa se masturba, tem aquele momento ali de ocasionar o seu próprio prazer. Então, ocasionar, nossa, que palavra forte, né? No meio do nada, assim. Então, o caminho neural está estruturado. E aí a pessoa vai repetindo aquilo. Com o tempo, esse desejo que começou aqui, quando ela começou a fazer, que era uma explosão de dopamina, né? Super satisfazer, que a pessoa até relaxa e vai descansar. Com o tempo aquilo não tá mais, sabe? Já tá desgastado. Sabe quando o que te dava prazer antes não te dá mais, porque você já fez tanto? E é igual falam, né, das drogas, que a pessoa começa com uma droga mais leve e aí vai indo, isso vai afetando o centro de recompensa do seu cérebro. Então aquilo que antes te satisfazia de uma forma mais rápida, e naturalmente às vezes, hoje não faz mais. Aí essa pessoa começa a buscar coisas mais pesadas. O que acontece com a pornografia também. Mas antes eu queria falar uma coisa com vocês, que é o nosso cérebro, ele não diferencia a realidade de imagens mentais. Então ele não diferencia se o que eu tô vendo e tô me sentindo prazer e tô ali conquistando a minha recompensa, se aquilo é real ou não. Então ele cria essas imagens e essas imagens ficam fixas durante anos no seu cérebro. E o cérebro passa a acreditar que aquilo é o padrão de prazer que você precisa para alcançar, né, essa recompensa. E aí quando você vai para o mundo real,
quem está em relacionamentos, né? Quando a pessoa está em relacionamento, ela começa a não ter desejo mais sexual na vida real. E aí acaba afetando, né, a vida amorosa da pessoa, muitas vezes com impotência, porque as imagens mentais que ele tem, que o satisfazem, assim, de uma forma muito rápida, é muito diferente da realidade, não é mesmo? Não que não seja bom na realidade. Na verdade, a pessoa tá tão viciada naquela droga mais potente, que é a ilusão da pornografia, porque nós sabemos que são atores, aquilo ali não é vida real, né? Aquilo ali é feito pra te instigar, pra você comprar cada vez mais, pra você acessar cada vez mais. É um mercado, né? A pessoa pode ficar impotente, a pessoa pode só se satisfazer com aquilo, e aí o relacionamento vai acabando, né, com o tempo, se não tem essa conexão. A pessoa não consegue mais ter relação com o seu cônjuge, com o seu companheiro, e chega uma hora, se a pessoa continua evoluindo, né, ela passa a viver em função do vício dela. Então, muitas vezes, essas pessoas, por exemplo, se elas trabalham, algumas acessam do trabalho, algumas acessam mais de uma vez por dia aquele vício para poder se sentir bem. Alguns trabalham o dia inteiro se programando para quando ele chegar em casa, nada o incomodar. A pornografia, ela tem essa coisa de você ter controle, né, da situação. Então, eu controlo o meu prazer. Então, a pessoa programa a sua vida baseada naquilo. Até que uma hora ela perde o controle. Ela perde o controle porque o córtex começa a ser afetado. O nosso córtex pré-frontal é responsável pela nossa tomada de decisão, pelo nosso comportamento. E aí a gente vê essas atrocidades acontecendo, né? Pessoas que fazem o que fazem, independente das consequências, porque o importante é me satisfazer, né? Eu vou correr risco, mas eu me satisfazendo, né? Talvez eu saia ileso disso. Então, chega a esse nível. E eu acho que um nível que também é muito grave, que é muito sério, que é preciso se atentar. Se você está passando por isso, comece a buscar um detox, buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, porque às vezes é importante, até medicações, porque a recompensa, ela começa a dar uma abatida, né? Igual eu falei das drogas, que você tem que começar ali a consumir coisas mais pesadas. E essas coisas mais pesadas relacionadas à sexualidade, à pornografia, ao sexo, né, e à pornografia, a pessoa começa a acessar coisas cada vez mais, como eu posso dizer aqui, gente, criminosas, né? Existem formas de pornografia que são criminosas. Então, ela começa a ir pra uma coisa com animais, com crianças, com defuntos. Então, isso é muito sério, não é brincadeira, e isso é muito real. Inclusive, tem um achismo sobre isso. Tem um achismo sobre pornografia e um achismo sobre uma mulher que era maquiadora de mortos, né? Ai, não consigo falar agora o nome certo. E ela fala sobre necrofilia, que é muito, muito ativo. Pessoas ricas, pobres, não importa a classe. O cérebro não importa pra ele quem você é, né? Se você tá nesse momento aí, passando por isso, se você tá dando os passinhos pra ficar viciado, busca ajuda o quanto antes, porque o seu cérebro, ele fica muito afetado e chega um momento que nada mais te satisfaz. Coisas que no dia a dia você fazia, e ativava a sua central de recompensa no cérebro, passa a não ser mais afetado, porque você precisa de algo mais potente. E esse algo mais potente vai estar sempre ligado àquilo que você está viciado. Então é muito sério, é muito importante que você se atente a isso. Se você conhece alguém que está passando por isso, que está muitas vezes com problemas sociais, problemas de emprego, pessoas perdem o emprego por causa disso, problemas relacionados a até depressão, porque vai chegando uma hora que a dopamina, ela não é mais produzida como deveria, né? Porque tá viciado, vai perdendo essa produção. E aí a pessoa faz o que? Deprime.
a pessoa aumenta a ansiedade e aumenta a depressão, porque ela não tá conseguindo mais alcançar aquele prazer que ela tinha antes. Então, assim, existem muitos casos, em quase todos, a pessoa fica depressiva, porque não tem mais como satisfazer, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente fale com os nossos filhos, com quem a gente acha que é importante, porque isso afeta a mim, afeta você, e como no abuso, né, a gente nunca tá seguro. Não importa por onde a gente ande, pode ser a pessoa mais acima de qualquer suspeita. Ela pode ser uma pessoa doente, né? Aí alguém fala, mas os caras que fazem esses crimes são doentes. Ele não é doente, ele fez porque ele quis. Muitas vezes é doente, sim. Só que crime é crime. Independente de ser doente, ele é consciente, ele sabe o que ele fez de errado e ele tem que assumir, ele tem que, né, pagar pelo crime que fez. Então, acho muito importante que a gente se observe e fale mais sobre isso. Busque ajuda, se cuide, e cuide de quem você ama, e cuide de quem está ao seu redor. Acho que é importante a gente falar disso cada vez mais, tá bom? Me siga lá no Instagram, não esquece, vai lá no Instagram e me segue. Por lá a gente fala sobre tudo e sobre todos, porque eu sou uma pessoa estranha que falo, sou intrometida mesmo, eu falo o que eu quiser. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida e, né, às vezes eu não expliquei direito, fala aqui embaixo pra mim e a gente conversa nos comentários, tá bom? Um beijão. E curte o vídeo, manda pra alguém, comenta, compartilha, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.